salvo erro, de 86 a 93, tivemos um serviço da dívida muito mais pesado do que temos atualmente. Sim. A parte dos recursos, a parte do PIB que era utilizada para pagar a dívida era mais do que esta. Não obstante, nós crescemos acima de 3% durante esse período e tivemos saltos primários. Ou seja, o desafio não é impossível. Isso é que é a parte que é importante dizer. Mas quantas décadas vão ser necessárias para nós conseguirmos pagar a dívida ou pelo menos colocá-la, sei lá, nos 60%? Depende do crescimento. Depende do crescimento, ou seja, a economia tinha que começar a crescer mais de 3% ao ano e galopar. Mas é aí que nós temos que nos colocar. O que é preciso para isso? Que nós temos que responder a esse desafio. Se nós entrarmos na corrida a considerarmos que não vamos conseguir chegar ao fim, nós não vamos chegar ao fim, nós vamos perder. Portanto, nós primeiro temos que mostrar se temos ou não temos capacidade para tomar conta de nós. E o senhor acha que sim? Eu acredito, assim como nós mostramos no passado que tivemos essa capacidade, eu acredito que nós continuamos a ter essa capacidade. Que o desafio é difícil, mas isto é, nós não podemos começar pelo fim. Até pode ser que venha a ser necessária, digamos, uma reestruturação, mas mesmo que quisermos falar em reestruturação, vamos reestruturar exatamente o quê? Vamos reestruturar a dívida da Troika? A dívida da Troika neste momento não precisa, porque a dívida da Troika, além de ter taxas de juros abaixo de 3%, pelo menos a da parte europeia, abaixo de 2%, os prazos de vencimento estão muito longe. Portanto, não são uma pressão neste momento. Portanto, isso não é uma necessidade. É a do FMI. A do FMI, de facto... o juro é baixo. Portanto, o juro das parcelas europeias... É que o juro é diferente da parte europeia e da parte do FMI. As duas parcelas europeias, a taxa de juros é 2,2% e 3%. As duas parcelas. A do FMI é a mais cara, que são 3,7%, mesmo assim está próxima da média, é a que tem o prazo menor. Mas essa é inegociável estatutariamente. Não é possível negociar. Tem que ser paga quando? Essa é paga, o prazo médio, salvo erro, são cerca de 6 anos, mas vai ser paga a partir, salvo erro, de 2016. Portanto, começa a ser paga a partir de 2016. Mas essa é inegociável por estatutariamente. O FMI não negocia essas dívidas. Poderemos, eventualmente, pensar num processo de transferir o credor do FMI para a União Europeia. É algo, enfim, que se poderá pensar. Fora disso... Depois temos os certificados da Forro, que obviamente não vamos considerar, e os bilhetes do Tesouro também não, portanto depois falta a outra dívida, que é aquela que está nas mãos dos privados, que é grosso modo, cerca de metade. Está nas mãos dos privados, bancos nacionais e bancos estrangeiros. E nós, no momento em que nós vamos começar a endividar-nos novamente no mercado, vamos dizer aos credores que não lhe queremos pagar, portanto a única forma de reestruturar esta parte, desta dívida privada, era transferi-la para o setor oficial. Como é que isso se faz? Com o segundo resgate. Eu julgo que não é isso também que se pretende. Portanto, a alternativa era fazer o que se fez da primeira vez. Porque da primeira vez nós fizemos uma reestruturação de dívida. Quando nós transferimos os créditos privados para as mãos da Troika, isso é uma reestruturação. Alterámos os... Está a falar de quê? De 1983? Em 2011. 2011. Enfim, entre 2011 e 2013, portanto, os empréstimos que a Troika nos foi dando para nós pagarmos os empréstimos que se iam vencendo, isso é uma forma de reestruturação. Sim. E, portanto, neste momento, a forma de resolver a parte da dívida dos privados, sem sacrificar os privados por forma a não perder a confiança, seria um segundo resgate, que era, no fundo, substituir a União Europeia aos credores privados. Se é isso que o país... Doutor Medina. Este problema, como referi aqui há dias, para mim... deve ser tratado a partir da eventual vantagem em euros de uma reestruturação. Eu não sei se o Vítor Bento fez algumas contas, eu fiz contas muito grosseiras e chega à conclusão que, decorrendo tudo muito bem, nós poderíamos poupar 1,3, 1,5, reestruturando como se pretende, por ano. Como nós estamos a gastar 7,5, grosso modo, ficávamos com 6 mil milhões. Quer dizer, isto não é realmente a solução como se quer fazer crer. A solução continua a ser o crescimento económico. Depois há, enfim, todas essas considerações de caráter mais geral que são feitas e bem feitas, mas a partir das possíveis vantagens, e mesmo assim para obtê-las, nós teríamos que, como com os oficiais, nós não podemos já obter vantagens. Com o FMI, como o Dr. Vítor Bento disse, por definição, por estatuto, não é viável. Com os outros, com o Conselho, lá, como é que se chama? O Banco Central Europeu e a Troika,
a Troika, a DOICA, nesse caso, sem o FMI, já se fez o que se podia fazer. A taxa de juros já baixou de 3 e tal para 2 e tal, e isto já está em 20 anos. Mas está em 20 anos, começou por 7,5, depois foi 12,5 e já está em 20. Sim. Quer dizer, a reestruturação deste ponto de vista, sem se dar por isso, já começou a ser feita. Quer dizer que, para se conseguir a reestruturação, teríamos que ir aos privados. Privados de fora e privados de dentro. Temos privados de dentro, se quiser, eu digo-lhe quanto é que... 50% da dívida de dentro é um terço desses 50%. Nós temos, na banca portuguesa, 38 mil milhões. Temos noutras entidades financeiras 21 mil milhões. E temos, para os restantes, nós, particulares e outros parecidos, 13 mil milhões. Quer dizer, o Estado deve ficar dentro de 70 mil milhões, grosso modo. Sim. Ou aos privados estrangeiros. Banca, privados lá de fora. Sim. Quer dizer, nós teríamos que dizer a essas pessoas, de cá ou de lá, que não queremos pagar ao ritmo a que estávamos a pagar, nem queremos suportar juros tão altos. Quando nós, enfim, todos os dias, pode-se dizer que andamos a contrair empréstimos, se vamos anunciar que não vamos pagar, ou que vamos pagar de uma forma diferente daquela que foi contratada, contratámos X anos a tantos de juro, naturalmente que só algum privado descuidado é que nos vai emprestar dinheiro. Por conseguinte, parece não estarmos no momento... isto não quer dizer que não se deva discutir. Eu sou pela discussão. Eu sou o chefe do governo, convocava os 74 para ir ali àquele jardim de São Bento conversar com eles. Mas vai haver discussão no Parlamento, porque foi conseguido o número de assinaturas para levar o tema ao Parlamento. O chefe do governo aborreceu-se muito, como foi evidente, pelo palavreado que usou. Eu não faria isso. Eu convidava-os para o jardim de São Bento e tomar um café para trocar impressões. Não há mal nenhum em trocar impressões. E a troca de impressões é esta. Os oficiais nós não podemos fazer nada, porque já está feito o melhor que se pode fazer. Os privados, ou atacamos os de dentro, em que estão bancos, e por conseguinte isto poderia resultar em dificuldades para os bancos, ou atacamos os privados de fora. Quer dizer, vamos lhe dizer, nós contratamos de uma certa maneira, mas vimos lhe dizer que não podemos... E isso é mesmo impossível de todo? Não lhe chamemos reestruturação, chamemos-lhe renegociação da dívida. Eu não estou a dizer que é impossível, mas isto acarreta perigos. Porque se eu estou a pedir dinheiro lá fora e vou dizer, olhem que eu já não pago como tinha combinado, é evidente que ninguém nos vai emprestar, só se for tolo. Não, mas deixe-me dizer duas coisas, só para mostrar, digamos, que o desafio não é impossível. É difícil, de facto, mas não é impossível. A Bélgica, por exemplo, em 14 anos, reduziu o seu rácio da dívida em 50 pontos percentuais. Sim. E teve que ter saldos primários de cerca de 5% do PIB, 4 e tal por cento do PIB, e teve um crescimento razoável, 2 e tal por cento, 2,5% do PIB, mas reduziu em 50 pontos percentuais. A Irlanda, em 20 anos, reduziu o rácio da dívida em 87 pontos percentuais. Mas a Irlanda tem tido muita economia. Dite. É o que é. Mas, quer dizer, o ponto é esse. A Espanha, em 11 anos, reduziu também o seu rácio da dívida em cerca de 30 pontos percentuais. Portanto, isso é possível. Agora, diga quanto é que cresceu a Espanha. Pois. É 4. Exatamente. É 4, claro. A Grécia, a Irlanda a 6. Foi aquela década em que as revistas internacionais traziam todas as semanas a Espanha na capa, falando no milagre espanhol. Mas tem o caso da Bélgica, por exemplo, que teve um crescimento medíocre de 2,3% e reduziu em 50 pontos base. Agora, quer dizer, mesmo para se poder discutir uma renegociação, mesmo, quer dizer, quando quiser discutir uma renegociação com os seus credores, no mínimo tem que começar por mostrar o que é que vai fazer para não voltar a cair na mesma situação. Sim. À cabeça de qualquer processo negocial tem que mostrar ao outro lado qual é a sua determinação e o que é que vai pôr em prática para não voltar a cair na mesma situação. Porque senão, para o credor vai dizer, bom, eu agora facilito a vida e tu daqui por 2 anos vens pedir o mesmo e, portanto, eu vou sempre perder. Portanto, o melhor é resolver o problema já. Portanto, mesmo para isso, é fundamental ter um programa, mesmo, quer dizer, para se poder mostrar, bom, nós não conseguimos fazer melhor do que isto, mas nós estamos empenhados em fazer isto. É por aí que tem que se começar. E isso é uma falha grave de quem tem tido esta discussão, porque não põe essa parte em cima da mesa. Doutor Medina, eu aqui só vejo uma falha, é que eu não vejo a determinação nem a aplicação de políticas necessárias para um crescimento significativo. Mas isso já falámos Sim, já falamos disso. N vezes. Essa é a grande crítica, o grande reparo que eu faço. É que nós não estamos a dar a noção de ser capazes de crescer. Claro que crescemos 1,2 para o ano 1,4, mas quer dizer, sempre nessa zona do 1, e a propósito disso, para se ter uma noção do estado da Europa,
Eu hoje estive a apanhar os números e 6 países, Grécia, Espanha, Itália, Holanda, Portugal e a Finlândia, todos negativos em 2013, quer dizer que com a economia a cair. Sim. E como positivos, a Dinamarca 0,4 por ano, veja lá se isto é uma coisa que vale a pena, a Alemanha 0,4, Sim. a Irlanda 0,2, a França 0,2, a Suécia 1,5 e o Reino Unido 1,7. Quer dizer, isto é o estado dos crescimentos na Europa. E aqui é que está a minha grande dúvida. Não é quanto à maneira de pôr o problema, que eu creio que o problema não é nem oportuno, nem está bem posto. Há pessoas que não percebem bem, e está aqui uma oportunidade para se avançar alguns dados e esclarecimento em relação a isso, entre o que é a reestruturação da nossa dívida pública e a mutualização da nossa dívida. A mutualização, enfim, um conceito um bocado arredondado, traduzir-se em passar para uma entidade supra-europeia, algo que se constituísse, uma parte da nossa dívida. Da nossa, da Espanha, da Itália, da França e por aí adiante. E essa dívida da mutualização seria uma dívida que não era nem nossa nem da França, era uma dívida da globalidade. De todos. Entretanto, como entrariam países com credibilidade, como a Alemanha e outros, ficar-se-ia com a convicção de que estava mais garantido. E os juros eram menores do que aqueles que nós estamos a apanhar, porque beneficiávamos da bondade, do bom crédito de alguns países capazes. Mas nenhum país está interessado nisso. Está bom de ver, não é? Pode estar interessado, mas ele toma conta da gente. Quer dizer, se nós queremos mutualização, temos cá uma outra troika qualquer dentro e provavelmente mais dura do que esta. Dr. Vítor Bento. Não, o Dr. Medina Carreira disse é verdade, é basicamente isso. Portanto, no fundo, a mutualização é criar um bolo comum com as dívidas dos vários países. Agora, quem é que se responsabiliza por essas dívidas? Essa é que é a questão crucial. Quem é que se responsabiliza por essas dívidas? Portanto, terá que ser o conjunto dos países. Para começar, isso não é possível com o atual tratado. O atual tratado da União Europeia não permite a assunção de uma garantia solidária de um país para os outros todos. Sim. Porque isso, no fundo, era assegurar o bailout e isso não é possível. Portanto, institucionalmente seria necessário ou rever o tratado, o que implica a ratificação por 28 países, portanto é um processo longo, mas eventualmente será possível, ou fazer um tratado intergovernamental ao lado, onde isto fosse possível. Mas não se está a ver que a Alemanha aceite tal coisa, não é? De imediato não aceitará, mas aí também nós temos que ter duas coisas, paciência e realismo. Porque qualquer solução neste problema vai depender de um binómio que é responsabilidade e solidariedade. Portanto, os países mais endividados pedem solidariedade aos países credores e os países credores pedem responsabilidade aos países endividados por forma a mostrarem garantias de que não se vão pendurar na sua bolsa, para utilizar uma expressão, enfim, que toda a gente perceberá. Sim. Portanto, este é o binómio fundamental. E vai ser preciso, o primeiro passo deste binómio vai ter que ser a responsabilidade. Portanto, é necessário que os países endividados consigam convencer os países que em princípio funcionariam como garantes da sua dívida, convencê-los de que têm os mecanismos institucionais postos em prática para não voltar a repetir a situação que os trouxe até aqui. E que, portanto, ao entrarem num jogo conjunto de mutualização, não se vão encostar à bolsa dos outros. Pode utilizar também uma expressão popular. Mas, portanto, é necessário primeiro essa parte. Mas essa questão hoje em dia é encarada como uma fantasia. Não, mas isso significa, quer dizer, que isto é uma solução que não existe para amanhã. Sim. Mas, mais uma vez, nós não podemos desistir. Não quer dizer que não seja possível que daqui por 2 ou 3 anos isso não seja possível. Até porque, à medida que os mecanismos de governance, de governação da União Europeia também se vão aprofundando e vai haver uma maior centralização dos poderes de decisão sobre questões orçamentais, isso também diminui o risco dos países credores, no fundo, do empenho em que se coloca. E, portanto, poderá ser possível que dentro, enfim, como digo, 2 anos, 3 anos, não faço ideia de quanto tempo, isto venha a ser uma solução possível. Sim. Para quem pensa que é uma solução para amanhã, isso não é possível. Não é possível. Doutor Medina. Além disso, é que estas ideias têm muito de enganador. Há pessoas que dizem coisas deste género sem alcançar, digamos, a maldade que está implícita. É que há gente da política que diz, não, com a mutualização nós ficávamos muito aliviados e tal, e já não se diminuíam os salários públicos, nem as pensões, nem coisa nenhuma. Nada. Com a mutualização nós temos que ter grandes rigores
antes para que ela exista e depois temos que continuar. Quer dizer, nós estamos sempre aqui a fugir do rigor, da austeridade, mas essa austeridade é inevitável. Sim. O problema é como se pratica e em quem é que se pratica. Não, Mas e a grande questão é saber se ela foi